Com vocês, gente, o Padre Laboy. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo e Viviane, pelo convite. Por quê? Porque não vejo isto como alguém que sabe e simplesmente vai falar do que sabe, mas de um irmão na fé e com a preocupação de ajudar a compartilhar uma riqueza, porque isto da teologia do corpo é uma riqueza. E graças a Deus eu tive a oportunidade, não de falar com São João Paulo II, mas sim de vê-lo constantemente em Roma. Um dia tive a graça de tocá-lo, mas sempre me considerei um seu aluno, sobretudo na valorização da pessoa humana e a importância do amor, porque ele, na sua primeira encíclica, Redemptor Hominis, o Redentor do Homem ou do ser humano, diz no número 10: o ser humano não pode viver sem amor. Se falta o amor na sua vida, a sua vida está sem sentido. Então, eu sou, como sabem, espero que possam entender o meu sotaque. Sou de Nova York, mas sou um cara legal, porque não se sabe o que se pensa de quem é de Nova York, não? Mas estamos aqui para nos conhecer, porque ao final, quando se trata do amor, se trata de nós. O ser humano tem que aprender a amar. O amor verdadeiro não é fácil. Então nós temos que nos perguntar se entendemos o plano de Deus. Tem alguém aqui que se criou a si mesmo? Pode levantar a mão se tem aqui alguém que se criou a si mesmo, porque quero conhecer. Se nós não nos criamos a nós mesmos, significa que fomos criados por Deus. E é Deus quem sabe o que vai nos fazer verdadeiramente felizes. Então, é só na oração, na reflexão sobre aquele conteúdo que encontramos na Sagrada Escritura e no que nós chamamos a tradição, é dizer, que tem sido dado de geração em geração, desde os apóstolos até hoje, para nós entendermos o que quer Deus sobre aquilo que Ele criou. Imaginem vocês que pudessem criar algo e outra pessoa, ou criam algo, não imaginem quem criou o primeiro computer. Imaginem que outra pessoa quer mexer com aquilo, não sabe, porque não criou aquilo. Então às vezes nós mexemos com nós mesmos sem saber como funcionamos de verdade. Aqui se trata de entrar no que parece óbvio, porque não é tão óbvio. Quem me pode explicar o que significa natureza humana? Quem me poderia explicar o que significa ser pessoa humana? Mas é isso o mais importante do nosso ser, porque Deus é pessoa, os anjos são pessoas, nós somos pessoas. Então só por sermos pessoas já podemos estar em contato com Deus. Só que também Deus é uma pessoa divina, ou três pessoas divinas, e nós somos só pessoas humanas. Então temos algo igual a Deus e algo diferente. Mas Deus é tão genial que o que fez? Quis ter a nossa experiência. Isso é genial. Não tem religião que tenha um Deus que queira experimentar a vida daquilo que Ele criou. Isto é uma maravilha e não é indiferente. Não podemos só dizer, que bonito, porque isso tem que mexer conosco. Não é indiferente que Deus se fez ser humano na encarnação. De fato, muitos criticaram João Paulo II quando começou a falar de teologia do corpo. Como é possível falar de teologia do corpo? E ele, na catequese número 23, que é o primeiro ciclo, ao final do primeiro ciclo, que é como um compêndio, diz o seguinte: com a encarnação, a teologia do corpo entrou pela porta grande. Por quê? Deus
dá importância ao corpo humano porque assumiu um corpo humano. Se fez ser humano com corpo. Então deve ter uma importância para Deus. E portanto deve ter uma importância para nós. Temos que tirar coisas que não são a verdade na nossa fé. Muitos pensam que a igreja é contrária à sexualidade. Isso é ridículo. Porque quem criou a sexualidade? Deus. Então tem uma missão para a sexualidade. Mas às vezes hoje se está esquecendo algo essencial. Por exemplo, se vocês têm um filho que toma o teu iPhone e usa o iPhone para colocar manteiga no pão, o que vocês fariam? Matar ele? Ao menos xingariam, gritariam. Sim ou não? Por quê? Respeitem ele. Ele não encontrou uma faca, usa o teu iPhone, que problema tem? Claro que tem problema, por quê? Porque o iPhone não é uma faca. E portanto tem uma finalidade específica. Mas hoje esquecemos que cada coisa que nós também somos tem uma finalidade específica. A sexualidade não é algo que se pode usar de qualquer jeito. Tem uma finalidade, tem uma razão para existir. É isso que nós vamos aprofundar. Então, quem me poderia dizer o que é a teologia do corpo? Ou antes disso, quantos de vocês conhecem a teologia do corpo de São João Paulo II? Ou ao menos têm escutado alguma vez? Ok. Ninguém quer dar a explicação, eu sei. Mas aquele que sabe, já depois de vermos, vai dizer: eu sabia isso também. Esperemos. Tá bom, então, começamos. Karol Wojtyła, São João Paulo II, ele aprofundou na pessoa, o estudo da pessoa humana por razões pastorais. Ele adorava ajudar casais de namorados, noivos, casados. Adorava. Levava eles a passeio à montanha, dava formação no passeio. Quando vocês tiverem um padre que vai com vocês a um passeio e dá formação sobre família, sexualidade e o amor, seria legal, não? É muito importante ter amizade com um padre, porque são nos dois estados de vida que existem: celibatário e matrimonial, conjugal. Então, a interação entre os dois estados de vida cria um enriquecimento recíproco. Já vamos ver esses aspectos. Então, começamos. O amor humano no plano divino é o nome que se dá às catequeses de João Paulo II, que começaram no ano 1979 e terminaram no ano 1974. Eu acho que as pessoas que estavam nas audiências não entendiam nada. Mas ele não se importava. Por quê? Porque sabia que isto é como uma semente que vai crescer e dar fruto. Ao início parece que não dá fruto, mas vai dar muito fruto. E quem já conhece sabe disso. Eu vou falar imediatamente, vou explicar. Não? O que é a teologia do corpo? As referências normalmente são ao número da catequese. Tem uma edição de Eclésia que se chama A Teologia do Corpo e de fato diz o amor humano no plano divino. Teologia do Corpo é da editorial Eclésia. E cada catequese coloca a data, que era sempre quarta-feira, e um número. Eu vou seguir os números para não estar escrevendo sempre a data. Mas é um livro de referência. Então, na última catequese, ele faz um compêndio e diz o que foi aquilo que ele deu. E diz: o conjunto das catequeses pode ser compreendido sob o título O Amor Humano no Plano Divino, é dizer, é ele mesmo dizendo o título. Ou com mais precisão, porque é engraçado, Karol Wojtyła estudou uma corrente filosófica que se chama fenomenologia.
E a fenomenologia faz um pensamento espiral, dá muitas voltas à mesma realidade para esgotar todas as possibilidades de perspectiva e conhecimento, que é algo que nós deveríamos fazer com nós mesmos. Entender que é ser humano desde todas as perspectivas possíveis. Só que é um pouco repetitivo às vezes, ou fala muito em geral e depois vai concretando, especificando. Por isso vai encontrar muitas vezes que diz algo e depois, mas pode ser entendido como tal também. Ou adiciona algo que não tinha dito antes. O conjunto das catequeses pode ser compreendido sob o título O Amor Humano no Plano Divino, ou com mais precisão, a redenção do corpo. Onde é que nós encontramos a redenção do corpo? Essa expressão. Desculpem quem está me gravando porque eu não posso estar no mesmo lugar. Então, não sabem. Eu diria que antes de ler um livro como este, que não vai entender a metade, vocês já têm o livro mais importante, que é a Sagrada Escritura. Em Gênesis, os primeiros 4 capítulos, vocês podem encontrar toda a sua vida. Então, redenção do corpo é uma expressão de São Paulo, no capítulo 8 da Carta aos Romanos, que fala que nós estamos esperando a redenção do nosso corpo e que toda a criação está esperando isso para também ser transformada. É dizer, qual é a primeira conclusão disto? Que ainda não estamos redimidos totalmente. Já começamos a sermos redimidos por Jesus na morte na cruz e a ressurreição, a ascensão. Mas ainda é algo que já começou, mas não chegou à plenitude. Vocês sabem quando já estão escrevendo um TCC, por exemplo, ou estão fazendo um projeto e estão na metade, estão felizes porque chegaram na metade, porque já não estão ao início. Mas ainda falta por fazer. Então, essa felicidade de chegar à metade não é a mesma que vai ter quando chegar ao fim. A mesma coisa, nós devemos estar sempre pensando para onde vamos. Dizia São Gregório Magno: é tolo o viajador que na sua viagem esquece para onde ia, porque se distrai com outras coisas. Não, é claro, pensaríamos, esse cara é doido, não? Que faz distraído com coisa, depois esquece para onde vai. Mas somos assim muitas vezes. Quantas vezes dedicamos atenção a outras coisas que não vão nos encher, que não vão nos realizar, que não vão nos transformar, e esquecemos o essencial. Uma vida sem Deus é a destruição da própria vida, porque um ser superior só pode me elevar. Ao menos o nosso Deus é assim. Depois, sacramentalidade do matrimônio. O matrimônio é algo sagrado, e algo que se esquece é que os cônjuges são os ministros desse sacramento, não o padre. O padre não é o ministro do matrimônio, os cônjuges são. Por isso eu odeio quando se escuta: eu não te amo mais. E eu digo: idiota! Você, porque se decidiu a ser ministro de um sacramento para depois dizer que você não ama mais, que tipo de amor você tem? Porque o amor não é uma realidade completa. Tem diversos modos de entender o amor. Tem 3 tipos, por exemplo. O primeiro, estou falando do amor entre duas pessoas, homem e mulher. Diz, o primeiro isto é toda a doutrina de João Paulo II, que já em outras obras, ele tem um livro que se chama Amor e Responsabilidade. ¿Qué? Sim. Amor e, não só amor. Amor e responsabilidade. Porque responsabilidade significa que livremente eu me decidi a fazer algo e vou responder a essa minha decisão. Vou ser uma pessoa matura que faz uma decisão depois de ter deliberado, não por razões superficiais. Por quê? Primeiro tipo de amor num casal, namorados. Todos temos experimentado isso, Não achem que o padre vem de planeta Marte ou algo assim. É um ser humano igual a vocês. Eu tive a vocação aos 8 anos.
Mas também fui normal. Eu sou dos anos 80, quando começou o hip hop em Nova York. Eu dançava o que se chama breakdance. Gostava das meninas, praticava artes marciais, mas no fundo sabia que Deus me queria para si. Então nenhuma dessas experiências podia me encher. Claro que gostava de fazer, claro que gostava de meninas, mas sabia no fundo que isso não era para mim. Mas isso é o meu caso, é o que eu senti, eu sei que Deus me está chamando. Porque não é normal, a primeira vocação natural de todo ser humano só por ser sexuado, é o matrimônio. Então qual é o primeiro nível de amor num relacionamento homem e mulher? O primeiro se chama atração. Ou ela é tão bela, quando estou com ela me sinto em paz, relaxado. Essa coisa que você não pode explicar, mas você sente. Mas qual é o problema disto? Que você reduz toda a pessoa àquilo que te atrai. E que vai acontecer quando já não sinta isso? Já foi o fundamento desse tipo de amor, pela janela. Dizem uma piada da Espanha, não, que um cara se casou com uma mulher porque cantava muito bonito, então ele ficava quase hipnotizado, enfeitiçado pelo cantar desta mulher. E um dia tomaram uma viagem de 5 horas de carro e ele começou a ver que ela não era tão bonita quanto cantava. E depois de olhar ela muito tempo, pegou ela do pescoço e falou: cante, cante! É dizer, renove aquilo pelo qual eu te amo. Mas não se pode basear o amor sobre a atração, porque isso que cria atração pode deixar de criar atração. É engraçado, não? Escuto alguma mulher que diz: desde que eu senti o cheiro dele, já sabia que ia ser meu esposo, literalmente, né? Já só sentindo o cheiro dele, já sabia que ia me casar. Tranquila, mulher, tranquila. Pode ser, porque Deus também tem caminhos diversos. Mas isso não é suficiente para o verdadeiro amor. Então, qual é o problema deste primeiro nível de amor entre homem e mulher? É que você pode reduzir a outra pessoa àquilo que te atrai e não ver outras coisas, defeitos, problemas futuros. Por isso tantas vezes se diz: você já não me enche, você não é aquele ou aquela que eu pensei. O problema não é da pessoa, o problema é teu, porque você fez uma decisão só baseado na atração. Depois chega um segundo nível, que é o mais comum, e já é bastante forte este tipo de amor. Se chama amor de desejo, que significa: ela me faz bem, ele me faz bem, eu quero ele, eu quero ela para mim. Mas vejam, eu quero ele para mim. Então, isso é legítimo, óbvio que se amo vou querer para mim, mas ainda é um pouco egocêntrico. Eu conheci um casal que se adoravam. Você diz: isto é um casal exemplar, quanto amor, como é possível tanto amor? E um dia ela foi diagnosticada com uma doença terminal. E já não podia dar a ele tudo o que ele queria. E ele ao início tudo fenomenal, sacrificado, ajudando ela, mas chegou um momento que ele cansou. E como já não via que ele recebia tanto quanto antes, deixou ela. Não é tão fácil julgar o cara. Não é tão fácil ter um matrimônio no qual você se projeta como um casal feliz, que sempre vai estar juntos, desfrutando da vida, e de repente cai uma doença inesperada. Não é fácil. Mas isso não é amor, se você deixar ela onde está o amor. Porque senão
a gente se pergunta, você com que atitude falou a fórmula de consentimento no matrimônio? Só eram palavras ou eram realidade? Eu sou para ti nas boas e nas más, todos os dias da minha vida. Então isso virou superficialidade. Então agora que você diz não quero, esse é o mais típico, esse é o amor que se pode atingir, porque quase como a amizade também é assim, eu me dou e recebo. Mas o ideal do amor se chama amor desinteressado. O amor desinteressado, quando eu me dou sem esperar recompensa. Muito difícil, muito difícil. Mas quando se atinge esse tipo de amor, se sente uma felicidade profundíssima, porque começa a amar como Jesus amou. É muito fácil viver um mandamento do amor no Antigo Testamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Claro, tem pessoas que nem se amam a si mesmo, que tem problema de autoestima, por exemplo. Mas o amor que nos pede Jesus, depois de ter feito o que ele fez, que se chama redenção, é amai-vos uns aos outros como eu. Oh não, Jesus, não diga isso. Como você. Está difícil. Porque ele amou sem esperar nada. Diz São Paulo, que entendeu este mistério profundissimamente: ninguém morre por outro ser humano. Quase como a primeira reação dele. Se vocês veem esse texto em Romanos 5, diz: ninguém, como se perguntassem, alguém daria, e a primeira resposta reativa era: ninguém. Ninguém dá a vida por... E depois pensa um pouco e diz: talvez para um homem justo e bom alguém daria a vida. Como que se corrigindo, mas o espontâneo foi dizer ninguém. E ele diz: mas Jesus, sendo nós ainda, todos nós ainda pecadores, é dizer, inimigos de Deus, ele nos amou. Quantos de vocês amaram seu inimigo? Me digam. Não tem visto no YouTube algumas situações onde está no processo judicial o criminoso e o pai ou mãe da pessoa que esse criminoso assassinou, e o pai ou a mãe dão um abraço no criminoso? Você chora, essa está louca. Primeira reação é: está louca. Mas depois você pensa com que tipo de pessoa deve ser para ser capaz de perdoar quem matou uma pessoa que amava. Eu conheci Imaculée Iligabiza, que é da Ruanda, nos anos 90, talvez lembram, quando houve o genocídio de Ruanda entre Hutus e Tutsis, que são duas tribos da Ruanda. Os Hutus começaram a matar os Tutsis. Esta mulher conseguiu estar com outras 6 mulheres num banheiro pequeno durante mais de 6 meses. Um banheiro pequeno, 7 mulheres. Sem poder tomar banho, esperar que quem colocou elas aí deu essa possibilidade, trouxesse a comida que pudesse, que às vezes tinha que tirar do lixo para que a família não soubesse que elas estavam aí, porque era um banheiro do quarto dele. Ele era um pastor e já tinha perdido a mulher. E esta Imaculée soube que tinham matado todos os seus familiares, menos um irmão que estava estudando na Suíça. E ela sentia ódio, só pensava na possibilidade de matar quem matou a sua família. Isso é normal, é inevitável. Mas ela ficava brava, porque toda vez que ela queria matar, vinha à sua mente Pai Nosso, como se Deus mesmo empurrasse ela a rezar Pai Nosso, e ela: não quero rezar Pai Nosso, quero matar esses desgraçados.
E continuava, Pai Nosso vinha à cabeça. E aos poucos ela entendia que Deus estava dizendo para ela: todos são filhos de Deus, todos, também os criminosos, também as pessoas que odiam, também as pessoas que matam. E ela chegou a perdoar, porque aprendeu a amar sem receber. Então, o matrimônio é algo que requer esse tipo de amor, senão não vai se sustentar. Mas isso vamos ver aos poucos. A primeira parte é dedicada à análise das palavras de Cristo. Por isso eu digo, antes de ler algo assim, assegurem de ler a Bíblia. Nós não somos protestantes. Não usamos a Bíblia como se fosse um livro de ciência, como se tudo estivesse aí, porque São João mesmo diz: se nós escrevêssemos tudo o que falou Jesus, nem caberia no mundo. O qual significa que tem mais do que está escrito. Mas também temos que ler o que está escrito, porque é palavra de Deus. Então, as palavras de Cristo são muito importantes e vamos ver quais. A segunda parte da catequese foi dedicada à análise do sacramento do matrimônio com base na Epístola aos Efésios. Então, tudo é baseado na Sagrada Escritura, principalmente o livro de Gênesis e os Evangelhos. Então, as catequeses da primeira e da segunda parte servem-se repetidamente do termo teologia do corpo. É preciso reconhecer de modo explícito que as reflexões sobre o tema a redenção do corpo e a sacramentalidade do matrimônio podem ser desenvolvidas corretamente partindo do momento em que a luz da revelação toca a realidade do corpo humano, ou seja, na base da teologia do corpo. Está dando uma definição do que é a teologia do corpo. É quando a revelação, onde é que encontramos a revelação? A revelação diz à igreja que tem duas fontes, ou uma única fonte que é bidimensional. Tem duas realidades: a Sagrada Escritura e o que nós chamamos tradição, o que os apóstolos deixaram na seguinte geração, que deixou a seguinte geração, que assim vai na história, uma geração deixa a outra geração. E o Papa cuida disso, se chama o depósito da fé. Então, veja nisto, quando a revelação toca a realidade do corpo, é dizer, a mesma palavra de Deus fala do corpo. Onde é que começa a falar? No livro do Gênesis do corpo. Ninguém sabe, ou todos sabem, mas não tem, são tímidos. Quando cria o homem, diz que tomou pó da terra, modelou o ser humano e soprou nas narinas um sopro de vida. E já se teve um corpo. Por quê? Porque nós temos que entender, porque é algo, infelizmente, um erro, de não separar a nossa corporeidade da nossa personalidade. Nós somos pessoas íntegras, não somos um espírito e uma matéria. Imaginem que eu estivesse casado, não? E começo a gostar muito das amigas de minha mulher. E a minha mulher começa a dizer: por que você passa tanto tempo com minhas amigas? E talvez adultério. E ele diz: não, eu com o meu espírito estou dedicado totalmente a ti. É meu corpo que vai por lá visitando tuas amigas. Sim, você acha que ela vai aceitar isso? Por quê? Porque você não pode separar a tua corporeidade de ti mesmo. Mas às vezes pensamos, e a nossa sociedade trata o corpo assim. Às vezes até na medicina, às vezes o médico só te vê como um organismo. Como estão teus olhos, como está teu coração, como está teu pulmão. Mas não se preocupam de você, como pessoa que tem uma expressão corpórea. Nós somos mais do que nosso corpo, mas nosso corpo exprime o que nós somos. Tentem de se experimentar sem corpo, como seria? Um fantasma por aí?
Como você se exprime. Se você vê uma criança chorando, você não diz: vem aqui que vou tirar essa água que está escorregando na tua bochecha. Você não diz isso. Por quê? Porque não é só uma realidade material, física. É uma expressão de algo profundo, de uma psicologia, de uma alma, um princípio vital que se exprime corporeamente. Se você não tivesse corpo, como vou te conhecer? Imagine que eu estou caminhando e ele não está aqui. Pensem que ele não está aqui. Vou caminhando e faço assim porque sinto algo, mas não vejo nada. É ridículo, não? Nós nos expressamos. É como eu observo muito, não? Uma vez fui a um zoológico com outros padres e um deles me diz: você observa mais as pessoas que os animais, porque está aqui no zoológico. Porque observo, me preocupa mais a pessoa humana que um animal. Eu quero conhecer a pessoa humana, ver reações, gestos, linguagem corporal, porque eu quero ser especialista na pessoa humana, para já entender, só vendo, que tem um problema, para ajudar imediatamente e não passar um mês tentando de conhecer uma pessoa, o que problema tem, quando posso já ver. Uma vez tive uma freira que quis falar comigo, começa a dizer: tenho uma colega na comunidade que faz tal. Ao final, eu nem falei da colega. Eu falo da colega ao final: você tem este problema. E me falou em italiano, porque era em Roma: Manaccia o giorno che ti ho conosciuto. Maldito o dia que te conheci. Porque eu mexi tanto com ela que ela entendeu que era ela o problema. Então eu me falei a mim mesmo: não posso deixar esta freira assim, porque eu coloquei ela numa situação de autorreflexão, que se eu não ajudo, ela não vai por si mesma superar o momento. Passei 3 dias ajudando, porque ela estava num curso que eu estava também palestrando aí. Então, o corpo expressa. E o ato sexual é uma das linguagens, a poesia. Vocês sabem quando lêem uma poesia? Imaginem João da Cruz. São João da Cruz escreveu uma poesia no pior momento da sua vida, que se chama Noche Oscura. A Noite Escura, uma das mais belas poesias da literatura espanhola, quando ele passou 9 meses fechado num quarto pelos seus próprios frades de comunidade, sem poder banhar, maltratado. E é quando mais via Deus. Essa poesia só tem uma página de cumprimento, uma página. Perguntaram a ele de exprimir isso em prosa. Escreveu 500 páginas, que se chama Subida ao Monte Carmelo, e não conseguiu passar da primeira estrofa, ou estrofe. Por quê? Porque a poesia expressa muito em pouco. O ato sexual feito no matrimônio, no contexto de verdadeiro amor, é como se fosse poesia. Mas às vezes se realiza só pelo prazer e não pela autocomunicação interpessoal, que é muito mais importante. Quando me tentam de dizer que se pode ter sexo fora do matrimônio, eu digo: vocês banalizam, nem quero escutar. Vocês banalizam a sexualidade. Isso não é a sexualidade. A sexualidade é sagrada. A sexualidade é uma maravilha, mas é uma linguagem que só tem sentido no contexto do matrimônio, porque é definitivo. Não é só prazeroso, que também é, e já veremos. Então, isso é a teologia do corpo, é quando Deus fala através da nossa corporeidade. Podemos ver agora simplesmente uma visão global de tudo. Não é só aqui. Então,
podemos ver que o título que ele falou, Catequese sobre o amor humano no plano divino, que também chama de Teologia do Corpo e que trata principalmente redenção do corpo e sacramentalidade do matrimônio. Nesta manhã e a primeira da tarde, vamos ver a redenção do corpo, primeira parte, as palavras de Cristo, que são estes textos de Mateus 19, Mateus 5 e estes textos. O princípio, o coração, a ressurreição e a continência pelo reino dos céus. E esses são os temas mais importantes que eu vou ver, então não temos que ir por cada um, mas podem ter isto depois. Então, Mateus 19, 3, 8 fala quando os fariseus dizem que estão falando do divórcio, e Jesus diz que não era assim ao início. Não se divorciava, é dizer, o divórcio não está na mente de Deus em relação com o matrimônio. E ele termina o texto dizendo, não era assim ao princípio. Princípio significa, que pensa Deus do matrimônio? Quantos de vocês têm se perguntado, o que pensa Deus do matrimônio? Ou só vivem no matrimônio como se já soubessem o que é? O matrimônio é uma aventura, é um itinerário que termina com a morte. Se pode aprender sempre mais, se pode aprofundar o amor, ou se pode estragar. Que caminho vamos tomar? Depois, Mateus 5, esse famoso texto que diz: se um homem olha para uma mulher desejando-a no coração, já cometeu adultério no seu coração. Mas mulheres não fiquem assim, desgraçados homens. É para os dois, também para a mulher que deseja um homem. Porque o coração não é só um órgão na Bíblia. Na Bíblia, o coração é o núcleo da pessoa, o mais íntimo da pessoa humana, o âmago da sua existência. E nesse âmago, nesse núcleo, é a batalha mais feroz que existe, a mais acirrada que existe, entre a possibilidade de fazer o mal e a possibilidade de amar, entre a concupiscência, o pecado e o amor. Esses outros textos falam de quando parece que é uma mulher terrível, não? Porque morrem todos os maridos. É quando os saduceus dizem a Jesus: um cara teve uma mulher, morreu. E este cara tinha vários irmãos, e cada irmão casou com ela, mas também morria. E diz, ao final, morreu a mulher também. Era um caso extremo que colocavam. Morreu também a mulher. De quem será mulher na ressurreição? Porque os saduceus não acreditavam. Então estão tirando sarro de Jesus. De quem será? Como dizendo, é óbvio que não existe a ressurreição. E ele diz, idiota, não diria idiotas Jesus. Ele diz, vocês não entendem nada. No céu, as pessoas não se casam. Isso vai nos explicar a importância da pessoa célibe, que pode virar uma figura trágica se não olha para o futuro, como vamos ver. Desculpe, não gosto de dar trailers, não? E espero poder chegar a mostrar o filme. Então, já a segunda parte é a sacramentalidade, e vamos ver o matrimônio cristão enquanto graça, aliança e sinal, a linguagem do corpo. E depois a última parte, que é um comentário a uma encíclica de Paulo VI que se chama Humanae Vitae, que fala do amor e a fecundidade. Então, vamos voltar ao texto, ao PowerPoint, e vamos continuar falando da teologia do corpo. Desculpe, ok. Então, começa a dizer, para compreender tudo o que abrange a redenção do corpo, segundo a carta de Paulo aos Romanos, é necessária uma autêntica teologia do corpo,
procuramos construí-la referindo-nos primeiro que todo às palavras de Cristo. Os elementos constitutivos significa aquilo que faz que seja assim. Estão encerrados no que diz Cristo, aludindo ao princípio, em relação com o pedido acerca da indissolubilidade do matrimônio. Uma vez que se casa, se deve estar casado para até a morte de um dos cônjuges. Naquilo que ele diz da concupiscência, apelando para o coração humano. Vamos ver o que é concupiscência. E também no que diz, aludindo à ressurreição. Cada um destes enunciados encerra em si um rico conteúdo de natureza tanto antropológica como ética. Antropológico significa o estudo da pessoa humana, do ser humano, desde um ponto de vista filosófico, é dizer, reflexivo, de interioridade, de saber quem eu sou, para que existo, para onde posso ir. Vocês viram alguma vez um cachorro subir ao telhado de um arranha-céu e dizer, não aguento mais a minha existência, e se jogar? Já viram? Por quê? Porque só o homem é capaz de se suicidar. E embora isso é muito ruim, manifesta a transcendência do ser humano, que pode se tratar como objeto, pode dispor sobre si mesmo, embora é errado. Isso é próprio da transcendência do ser humano, e vamos ver isso. Ético significa procura do bem. Se eu não sei quem sou, como vou saber que ações devo realizar? Vocês conhecem pessoas que fazem coisas irracionais? Colocar a vida em risco ou a vida de outros. Mas o ser humano é um ser racional, então deveria fazer coisas razoáveis. Quando não o faz, não é fiel ao que ele é. O ser humano está chamado a amar, quando não ama, se destrói. Isso significa ético. Vamos aprofundar. Cristo fala ao homem e fala do homem que é o corpo. Aqui, quando se diz homem, é ser humano, é mulher e homem. Do homem que é corpo e que foi criado como varão e mulher, a imagem e semelhança de Deus. Fala do homem cujo coração está submetido à concupiscência. E por fim, do homem diante de quem se abre a perspectiva escatológica da ressurreição do corpo. Escatológica significa as coisas últimas, o que vai acontecer depois da nossa morte. O céu, purgatório, inferno, mas nós pensamos no céu, porque para que pensar no purgatório e no inferno? Porque não chegar diretamente. Você, quando vai a um lugar, não diz, antes de ir lá vamos a um lugar pior. Você diz isso? Vamos a parque tal, vamos viajar a tal lugar, mas antes vamos a ir a um lugar ruim. É ridículo, não é? Não é ridículo não querer chegar ao céu e fazer o que é necessário para chegar? Então, aqui entramos no único que vocês, eu vou dizer o único que vocês têm que lembrar, porque é muita coisa. Então, a primeira coisa é isto. A tese principal da teologia do corpo. De fato, o corpo, é dizer, lembrem, quando eu digo corpo, estou dizendo você na sua dimensão corpórea. Não existe um corpo sem ser pessoa. Ou você vai ao armário quando você acorda e coloca como se fosse um macaco o corpo. Você não pode deixar o teu corpo e vai dormir. Você leva consigo porque é você. Então, de fato, o corpo, é dizer, o ser humano na sua dimensão corpórea, e só ele é capaz de fazer visível o que é invisível. O espiritual e o divino. O espiritual e o divino. Todo ser humano é espiritual e pode manifestar a sua espiritualidade através do corpo. Mas João Paulo II diz que também o divino. Eu às vezes, não acho que
Vão dizer, coitado padre, não está sem motivação na provocação. Eu tenho inveja dos casais que têm filho, sobretudo o casal que tem o primeiro filho. Eu vi uma mulher num retiro que trouxe o bebê ao retiro. Você acha que fez retiro? Nada. Nos tempos livres, eu via ela olhando para o bebê babando. Por quê? Porque pai adora ver si mesmo no filho. E sempre é a luta típica. Eu, quando quero criar uma briga entre casal, digo que o bebê se parece mais a um que ao outro. Não, não é verdade, se parece a mim, que sou mais bela. Não, e o pai não, que não se parece nada, veja os olhos, são os meus. Por quê? Porque nós gostamos de nos ver no outro. E Deus é assim também. Ele quer ver si mesmo na sua criatura. Quando nós fazemos o bem, Deus fica super feliz, porque está vendo a si mesmo em você, como num espelho. Por que tenho inveja dos pais? Vejam que Deus não é só uma pessoa. São três, que um só Deus, três pessoas. Que é Deus? Amor. Não se pode amar sem outra pessoa. Deus é comunhão de pessoas. O pai ama o filho, e nesse amor está outra pessoa, que é o mesmo amor entre os dois, que são três amando-se constantemente. Vejam, homem, mulher, o amor entre os dois, sai outra pessoa capaz de amar. Infelizmente, porque existe o aborto, anticoncepcionais, porque se vê o filho como peso, como fardo, e não como o bem que é. O que maior, o que de mais belo, o maior que pode fazer um ser humano é trazer ao mundo outro ser humano, outra pessoa, para criar maior comunhão de pessoas. Porque a humanidade está chamada a entrar em comunhão com a comunhão que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, lembrem muito esse conceito de comunhão de pessoas, porque o matrimônio é o núcleo básico de comunhão de pessoas. Qual é o núcleo básico para uma comunhão? Ter ao menos duas pessoas. Uma pessoa não é comunhão. Mínimo duas. Por isso Deus quer um matrimônio. Porque precisa, você não faz um prédio trazendo um muro. Ou vocês viram isso? Vou construir e traz 4 muros. Normalmente se faz com tijolo, não? O tijolo é o elemento básico para construir uma casa. Um muro é uma comunhão de tijolos. Deus quer muitas pessoas, porque quantos mais possam desfrutar da comunhão, mais feliz ele vai estar. Mas o núcleo básico da comunhão é um matrimônio. Tem sido criado para transferir a realidade visível do mundo, o mistério escondido desde a eternidade, em Deus, e será assim seu signo. Então, é signo, o corpo é signo. O que significa signo? Se vocês verem um semáforo em verde, vocês vão para frente quando está verde? Ou param? Quando vem vermelho, param ou vão para frente? Em Nápoles, em Itália, se vai para frente, se não tem ninguém. Mas isso já é uma distorção da linguagem. Um signo quer dizer algo, tem um significado, por isso se chama signo. Signo é algo que carrega um significado a ser entendido por outros. Se você vai pela vermelha, tem risco de perder a vida e fazer perder a vida a outros. E não pode dizer, é que eu não vi. Se conduzir implica isso. Dirigir um carro significa que você vai estar atento aos signos. Senão não deveria dirigir, não deveria ter habilitação. Tem sido criado para transferir a realidade visível do mundo,
o mistério escondido desde a eternidade em Deus e ser assim seu signo. Eu tive a graça de conhecer uma pessoa santa, Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Se você só olhasse para seu corpo quando ela tinha já 60 anos, você diz, é pouca coisa, não? Pura arruga e toda encurvada, mas tinha um poder interior que até bispos se inclinavam diante dela. Eu lembro em Roma, estava um congresso de bispos, ela chegava e passava, saudava cada bispo e dava uma tarefa para o dia. Você reze por as pessoas que estão sofrendo. Você vai fazer adoração hoje. E os bispos, sim. Porque apesar da idade do seu corpo, ainda transmitia o frescor, a vida do espírito. Tem pessoas de outras religiões que adoravam ela. Hindus, muçulmanos, por quê? Porque não viam nela, viam no seu corpo o amor ao ser humano. Finalidade da teologia do corpo. Aqui vem, se vocês têm que lembrar 3 palavras de tudo o que eu vou dizer hoje, é significado esponsal do corpo. Meu corpo tem significado esponsal. O corpo de vocês tem significado esponsal. Mas como se você não está casado? Esponsal não só significa matrimônio entre seres humanos. Significa doação de si a outra pessoa. Jesus se diz que é esposo da igreja. A igreja não é uma mulher só. E eu, como padre célibe, tento de ser como Jesus, me dar a igreja. E a igreja é o lugar de todo ser humano, não só dos católicos. É um lugar para todo ser humano. Defender o significado esponsal do corpo contra a alienação entre pessoa e corpo na visão cartesiana da natureza. Infelizmente, um católico criou problemas na filosofia e se chama René Descartes. Em francês, nós chamamos de Descartes. Poderíamos descartar alguma vez, não? Mas o problema é que ele, querendo um princípio científico de evidência, voluntariamente negou a existência das coisas exteriores e ficou com a sua introspecção. É óbvio que se eu nego as coisas que não posso negar, que eu penso, então ele diz, cogito ergo sum, eu penso, portanto existo. E depois não sabia o que fazer com o corpo, porque se a pessoa é seu pensar, que função tem o corpo? Foi ele que começou a dividir o corpo como se não tivesse personalidade, o corpo. E de fato se chama, esse tipo de filosofia, desde ele até quase Hegel, se chama de mecanicismo. Ver o corpo humano só como uma máquina, que não transmite espírito. Então, eu sou meu espírito e o meu corpo posso fazer qualquer coisa. Isso é ridículo. Mas pensam assim muitas pessoas, e às vezes até nós, talvez sem tematizar, mas nas nossas ações sim. Só quem sabe isto começa a entender por que não é tão fácil ter uma tatuagem, por exemplo. Porque você está dando mais importância à pintura que injecta no seu corpo que a seu corpo. Como se essa tinta pudesse te embelecer. O que for. Vocês sabem que não sou brasileiro, então alguma vez vou dizer algo em espanhol. Desculpe, sou de Nova York, lembre. Então, também, não?
É uma antropologia teológica, é dizer uma antropologia adequada. O que significa antropologia adequada? Tudo isto que diz o Papa significa que está vendo o que corresponde verdadeiramente ao ser humano. Ele se preocupa pela pessoa. Vocês, quando conhecem um viciado na própria família, vocês que dizem: te trouxe droga hoje, bebê? Não. Você diz porque está destruindo a sua própria vida e a vida da família. Significa que ele está estudando tudo aquilo que de fato corresponde ao ser humano, que busca compreender e interpretar o homem naquilo que é essencialmente humano, que pertence ao ser humano, que não é uma invenção. Uma barata ama? O ser humano pode odiar, mas está feito para amar. Então, se trata de ver quem sou eu. Por isso é a maravilha da teologia do corpo, porque me diz quem sou eu. Quantos de nós podemos ser talvez pessimistas na nossa visão do mundo, da sociedade, e pensar que não tem futuro neste mundo? Isso é errado. Porque o Espírito é mais do que as circunstâncias. Se pode mudar as coisas, se pode ser melhor. Eu adoro ver esses vídeos de pessoas que nascem sem braços, sem pernas, mas depois são empresários. Tem um cara que não tem pernas, só tem uns dedinhos e sabe colocar, quando o celular está no chão, faz assim com o pé e pega aqui a cabeça, porque não tem braços também não. E nunca vi uma pessoa mais feliz. É da Croácia ou Sérvia, não lembro. Pequenino, podem encontrar vídeos dele. É um cara engraçadíssimo. Está feliz como se não faltasse nada na sua vida. Como estaríamos nós se perdêssemos um braço? O espírito é mais do que o corpo, mas o corpo é necessário para exprimir o espírito. Primeira parte das palavras de Cristo. Cristo apela a três coisas: ao princípio, ao coração e à ressurreição. Mas qual devemos fixar mais a atenção? Em qual? Vocês que dizem, em qual deveríamos fixar mais a atenção? Ninguém quer interagir aqui? É? Sim e não, é dizer, se poderia pensar cada uma desde uma perspectiva. Mas o problema é que o princípio não conhecemos, porque não estávamos aí. A ressurreição ainda não vem. Não temos a ressurreição ainda. Então temos que lidar com o nosso coração. O que quer o nosso coração? Se não vai ao princípio, não vai entender o projeto de Deus sobre o ser humano. Vocês não gostariam, se algum de vocês gosta de ciências e gosta da teoria da relatividade e te oferecem a possibilidade de fazer ressuscitar Einstein, vocês fariam? Talvez, porque tem interesse em saber o que ele pensou. Entendem? Então, por que não ir à mente de Deus para saber o que Ele pensou quando criou o ser humano? E assim vocês vão saber o que Deus sabe sobre você. Mas seu coração, nós temos que lidar com nós mesmos. Se não olhamos para a ressurreição, não vamos ter o projeto de vida mais importante, que é chegarmos ao céu. Então, esse texto poderiam consultar, não vou ler tudo, já falei. Que não lestes, ele responde: alguns fariseus, para o experimentarem, é dizer, colocar à prova Jesus, aproximaram-se dele e disseram-lhe: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Vejam um ridículo que é isso. Repudiar a mulher como se fosse um objeto, não uma pessoa. Por qualquer motivo. Queimou o feijão, vai embora, vou casar com outra. É o que estão dizendo, vocês riem, mas acontece.
Você não me dá o que eu quero, vai embora. Procura outra. Mas você acha que ele vai ficar com a outra também se já deixou uma por qualquer coisa? É ridículo, vem. Eu o que quero é que vocês vejam o ridículo da posição. Isso é superficialidade, isso é egocentrismo. Mas às vezes nos matrimônios tem muito de egoístico. E que diz, como responde Jesus? Nem responde a pergunta, diz: vocês estão perdidos, caras, vão ao início, vamos lá. Vocês não lestes porque dizem que sabem a Escritura e esquecem isso. Não lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Portanto, já não são dois, mas uma só carne. E isso é importante. Desde o instante que Deus cria o ser humano, quer que o ser humano crie comunhão. Porque Ele é comunhão. Só que Ele nos deu algo para criar comunhão, que Ele não precisa para ter a comunhão que Ele tem, que é o corpo. Mas Ele depois vai querer experimentar. Sabe quando você faz um bolo para outra pessoa, mas saiu tão bom que você quer provar? Então termina cortando uma fatia e fazendo outro bolo para a amiga, não? Então Deus de algum modo falou: o que eu fiz é tão maravilhoso que eu quero provar como isso. Vejam o genial que é Deus. Deus não é um juiz que está vendo se você falhou ou não. Isso é culpa tua se você falha. Ele te abre um horizonte de maravilha, de ser melhor, de se realizar. Mas temos que olhar para Ele. Então, aqui se trata que dois serão uma só carne. Ok? Então, Ele começa a dizer tudo isso que permitiu Moisés, etc., por causa da dureza do vosso coração. É dizer, por você não ser fiel à tua natureza, se deu o divórcio. Por não entenderes a tua corporeidade, se deu o divórcio. E ele diz: Moisés permitiu que repudiasses as vossas mulheres por dureza do vosso coração, não porque é assim, não porque está escrito na natureza humana o divórcio, mas pela dureza de você como ser humano que não quer ser ser humano. No princípio não foi assim. Então ele está voltando a Gênesis, que é o que vamos ver. Gênesis. Vocês sabem que o livro do Gênesis tem duas narrações sobre criação. É como se criasse duas vezes, mas não é isso. São duas versões diversas sobre a criação do ser humano. O primeiro é quando diz: façamos o ser humano a nossa imagem e segundo nossa semelhança, para que domine sobre todas as coisas, etc, etc. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se nós somos como Deus, feitos à sua imagem, temos que ser semelhantes a Ele. Dizia Papa Leão Magno: pratica a justiça e serás como Deus, porque só Deus é justo. Pratica a misericórdia e serás como Deus, porque só Deus é misericordioso. Eu entendi isto quando fazia algo que não devia fazer no seminário menor. Tínhamos uma casa num lugar muito frio, que só tinha um forno de carvão mineral. Então dependia de mim se a casa estava quente ou não, porque eu era o que tinha que colocar o carvão aí dentro. Só que quando estava aborrecido e não queria estudar, ia lá e colocava, apagava as luzes, desligava as luzes e colocava a ferramenta, que de fato era feito de ferro, no carvão quente. Pouco pirômano, não? Mas que aprendi depois, refletindo sobre isso. Quais são as características do ferro? Frio, duro,
escuro, ¿sí ou não? E quais são as características do fogo? Quente, não sólido, quem sabe, ok, mas não é sólido, e da luz, totalmente diverso do ferro. Mas quando o ferro estava meia hora no carvão, quente, quando eu tirava na escuridão, estava quente, dava luz e podia ser moldeado. É dizer, o ferro pegou os atributos do fogo, pela proximidade com o fogo. Isso significa que nós podemos ter os atributos de Deus se nos aproximamos a Ele. Isso é a oração. Se aproximar a Deus para ser como Deus. Vocês se aproximaram num dia frio a um fogo, uma fogueira. Se vocês ficam muito tempo, vão ter que se afastar porque queima a roupa. Você que estava frio ou fria, começa a ter a roupa quente pela proximidade com o fogo. A tua roupa, a tua pele começa a ser quente como é quente o fogo. E Deus viu que tudo quanto havia feito era muito bom. O ser humano é bom. E deve ser bom nas suas ações. Mas pode ser ruim por outras razões. Depois tem a segunda narração da criação que diz: o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. O Senhor Deus tomou o homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que comeres, com certeza morrerás. Não é bom que o homem esteja só. É a primeira coisa que vamos ver. O ser humano, uma característica dele é a consciência da solidão. Vamos ver isso depois da pausa. Obrigado. Mais 5? Então, a primeira característica vai ser a solidão. Depois diz: o homem não é bom que esteja só, vou fazer-lhe um auxiliar que lhe corresponda. É dizer, homem e mulher vão se corresponderem, mas têm a mesma dignidade e estão chamados a se unirem. Então a seguinte característica que vamos ver entre homem e mulher é a unidade. A unidade. O homem exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, que significa que a mulher e o homem são iguais. Ele não vê ela como via os animais que estavam antes dela. Ele entende a diferença. O ser humano é diverso do que os animais. Por isso deixarão o homem e o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Então, sozinho significa solidão. Que se unirão e serão uma só carne significa unidade. E depois vem algo interessante: o homem e a mulher estavam nus, mas não faziam é dizer, não sentiam vergonha. Não sentiam vergonha, coisa que nós não podemos dizer. Então com isso fechamos. São essas 3 coisas que vamos ver na seguinte: a solidão, como entender o ser humano desde a perspectiva da solidão, da unidade entre homem e mulher e da nudez originária.